Alexandre, muito importante o seu tema de hoje. Estava até falando aqui mais cedo. Todos os temas na psicologia são muito importantes, mas o de hoje é muito interessante porque ele serve para absolutamente todo mundo, porque todo mundo pode estar aí com um amigo, com um parente, né, com alguém importante da sua vida, passando por uma situação difícil e como é que a gente pode ajudar. Então você vai falar aqui para a gente hoje como que nós podemos lidar diante de uma crise de ansiedade vivida por alguém próximo a gente, uma crise de pânico. Então, Alexandre, como nós podemos auxiliar essas pessoas? Claro, é um tema muito importante, né? Como se fosse assim um primeiro socorro para uma crise de pânico, né? É como a gente sabe lidar muitas vezes quando alguém engasga, a gente logo fica preocupado com alguém quando está com uma febre, a gente logo fica preocupado com alguém quando tem alguma situação de desmaio, e a crise do pânico é algo que a gente também tem que explicar um pouco para a gente entender o que fazer nesses momentos e às vezes o que não fazer também, né? Então, só para esclarecer quem está nos ouvindo, né, o que vem a ser uma crise do pânico rapidamente, né? É justamente aquele momento súbito, vamos colocar assim, ele vem com uma sensação de invasão de uma ansiedade, você vai começar a sentir, né? Qualquer um de nós, lembrando, pode ter uma crise, ninguém está imune a isso. Então, você pode ter falta de ar, você começa a ficar com uma boca seca, sensação de boca seca, suor frio, pode ter formigamento, às vezes vem um zumbido no ouvido, tontura, fraqueza, pode ter uma sensação de palpitação, dor no peito, dor no estômago, algumas pessoas têm vontade de vomitar ou de ir no banheiro em geral, tá? Então, a síndrome do pânico, pessoal, a crise de pânico é uma crise de ansiedade que qualquer um pode ter e que a pessoa tem como se fosse, de repente, uma sensação de que vai morrer. É isso que marca mais essa crise do pânico, né? Muitas vezes até confunde com infarto ou coisa assim. Então, o que a gente pode fazer quando a gente se depara com alguém assim? Seja num ambiente de trabalho, seja no ônibus, no carro, na rua, coisas que eu mesmo já experienciei e já vi isso acontecendo, né? Então, em primeiro lugar, pessoal, em geral, quem tem essa crise, ela perde noção de onde está, do que está acontecendo, e às vezes ela tenta se isolar, tenta ir para um banheiro ou para um outro ambiente, ou vai embora de onde ela está, né? Então, se você vê num restaurante, um trabalho, etc., alguém tendo a crise, em primeiro lugar, é tentar, de fato, isolar a pessoa, e caso tiver muita gente por perto, afastar, para que também não fique em cima da pessoa. Então, ela colocá-la sentada de preferência. O primeiro ponto é esse. O segundo lugar, pessoal, é se mostrar presente. Você vai dizer frases para a pessoa: olha, eu estou com você. Dependendo da pessoa, você pode dar a mão, você pode colocar a mão no ombro, mostrar presença para a pessoa. Eu estou com você até essa crise passar. Até porque, pessoal, existem vários estudos mostrando que a crise do pânico, ela tem um auge que começa muito rapidamente e depois ela só vai diminuindo. Então, mesmo que tenha a sensação de morte, se você dá uma segurança da sua presença para a pessoa, isso ajuda. Então, você pode ir falando para a pessoa que está ali, presente com ela, e falar o que está ao redor também. Você está em tal lugar, estamos aqui, vamos esperar você melhorar, está acontecendo isso. Você pode fazer com que a pessoa comece a dar atenção para o próprio ambiente, para que ela não fique só atenta aos sentimentos que ela está tendo, as dores ou a palpitação dela, por exemplo. Outra coisa que você vai tentar estimular para a pessoa é a respiração. Você conta com ela a respiração, mas no sentido dela soltar o ar, porque às vezes o que acontece nas crises em geral é justamente um excesso, uma hiperventilação. Então, tentar contar com a pessoa a respiração dela. Você está soltando ar em 1, 2, você conta até 6. 2, 3, 4, 5, 6. Você só solta o ar de novo em 6 segundos. Conta junto com a pessoa, olhando para ela, pedindo que ela dê atenção para você, olhar nos seus olhos, dizer que você está ali presente e que essa respiração, aos poucos, vai fazendo com que ela também se concentre mais nessa sensação de estar
perdida, nessa sensação de morte que ela está tendo. Então, recapitulando, primeiro, a gente tenta isolar a pessoa, evita curiosos, coloca ela sentada de preferência, fala da sua presença ali com ela, pede para que ela olhe para você, nos seus olhos, e depois você vai tentar com ela ali fazer uma contagem da respiração. Tudo isso é importante, né? E você também pode dizer que isso vai passar, e você vai ficar ali com ela até que isso passe. Em geral, esses picos, né, de crise, de pânico, a pessoa fica apavorada. Então, é importante que não permita, assim, que ela acabe se colocando também em risco. Só de você se colocar nessa presença com ela, isso já ajuda bastante. Pessoal, são dicas aparentemente muito simples, mas para quem está passando na crise, é de grande importância. Ela sente a sua presença, ela sente que tem ali, no final das contas, um certo controle da própria respiração. Ela sente que ela não está morrendo. Ela sente ali que ela está tendo uma ajuda de alguém que pode ficar com ela até o final. E depois você pode oferecer um copo d'água, você pode perguntar o que a pessoa quer fazer, né? E não precisa necessariamente tirar desse ambiente também a pessoa, tá bom? Às vezes ali ela mesma vai acabar se recuperando, às vezes está no ambiente de trabalho, não necessariamente ela precisa sair desse ambiente, porque ela vai acabar com o tempo, com essa presença, com essa calma que vai vindo com o tempo também, ela vai se recuperando. É claro que isso não é um tratamento, né, da síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade. São dicas para que a gente consiga contribuir para que uma pessoa que tenha uma crise consiga se recuperar, como eu brinquei, uma espécie de primeiros socorros para que aquilo ele passe, né, na sua presença e que você não fale coisas que possam aumentar também a crise dela, né? Dizendo que isso é coisa da sua cabeça, você não vai dizer que isso é fraqueza, você é forte, você consegue, você não precisa, essas palavras mais atrapalham. Em geral mesmo, é só isso, dessas dicas, já é mais que o suficiente. Alexandre, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, nós estamos citando aqui ansiedade, crise de ansiedade e crise do pânico. Eu queria te perguntar se são coisas bastante relacionadas, ou seja, se a crise do pânico é, digamos, uma crise de ansiedade em ponto extremado. E queria te perguntar também o seguinte: se a pessoa começa, por exemplo, a sentir uma crise de ansiedade e está sozinha, né? Ela começa a perceber que ela está entrando num processo ali desse incômodo, qual o comportamento que ela sozinha pode ter, se existe alguma coisa que ela solitariamente pode fazer para tentar combater essa crise nesse momento? Tá, vamos lá então, Cacá. Veja bem, a ansiedade, é claro que a ansiedade é um sintoma corporal que todos nós podemos ter. A gente fica ansioso quando espera algo, quando tem uma expectativa, quando a gente se cobra, quando a gente tem algo para fazer e ainda não fez, quando a gente tem algum medo, quando tem uma situação que a gente ali se coloca ou se sente em perigo. A ansiedade, ela é comum. Nós temos a ansiedade como um sinal de que algo está acontecendo e o nosso corpo fica ansioso. É como se a gente saísse do presente, dessa presença presente, e se projetasse para um futuro. E nisso que a gente se projeta para um futuro, um excesso de futuro, a gente fica ansioso e ansiosa, né? Existem os transtornos de ansiedade, que é quando a gente começa a ficar paralisado com esses pensamentos ansiosos. E a crise do pânico, é claro que tudo isso tem que ser diagnosticado e avaliado por um profissional, mas para que a gente já conheça um pouco e possa procurar essa ajuda profissional, a crise do pânico já é uma ansiedade para além de um transtorno de ansiedade, em que a gente também tem a sensação de morte, como se eu fosse morrer naquele momento. É uma experiência de daqui eu não passo, né? Eu não vou conseguir sobreviver a essa experiência, porque a sensação é corporal, ela é real, ela não é falsa. Às vezes as pessoas até têm um estigma dizendo, não, isso é psicológico, como se não fosse real, mas e é muito real, e de fato é preciso cuidar. E quando você está sozinho e tem essa sensação dessa crise do pânico, as orientações são muito próximas dessa.
em que você vai também começar a gerar justamente esses pensamentos de que isso vai passar. Em geral, se você já teve uma vez essa sensação, você já começa a conhecer o seu corpo, saber que esses sinais, cada pessoa tem o seu próprio sinal, esses sinais são crise do pânico, que ela está por vir, que você vai ter que lidar com ela, vai ter que enfrentar ela. Você não precisa necessariamente lutar contra ela. Às vezes você tem que deixar que ela venha e saber administrá-la. E os exercícios de respiração são muito importantes, junto com uma contagem também, como eu falei. Puxa o ar contando até 3, solta o ar contando até 6, solta contando até meia dúzia. Então, se você tiver, por exemplo, num carro, você para o carro e você pode também fazer contagens de quantos carros estão na rua, porque isso faz com que o seu foco se volte para fora de você. Se você estiver no trabalho, você começa a contar quantas pessoas estão no celular, ou quantas luzes, lâmpadas estão acesas, ou que horas são. Você vai tentando retomar sua atenção para fora de você, exercícios de respiração, lembrando que isso vai passar e que são sinais de uma crise e que você também vai aprendendo com o seu corpo, vai tentando entender também o que se passa. E é claro que tudo isso é melhor administrado e trabalhado e elaborado com um tratamento com um psicólogo, com uma terapia, né, com uma psicanálise. Então, você vai tentando se conhecer e tentando, por meio dos exercícios de respiração, com foco de atenção para fora de você e tentando se acalmar, sabendo que isso vai passar. Muito bom, Alexandre. Serviço aí de grande utilidade pública, né, para todo mundo que está nos escutando, prestar sempre este auxílio. Alexandre, como sempre a gente pede aqui também, deixa os seus contatos, rede social, onde é que o pessoal consegue te encontrar. Claro, só para complementar, às vezes também, junto com o tratamento terapêutico, é importante a gente, muitas vezes, fazer um encaminhamento também médico, né? Então, claro. Tratamento tanto terapêutico quanto medicamentoso se associam nesse caso. E quem quiser, pessoal, né, me seguir nas redes sociais, no Instagram é @Alexandre_Psicologia, @Alexandre_Psicologia, lá no Instagram. O meu WhatsApp também, do meu consultório, é 27 999431968, 27 999431968, e todo esse conteúdo nosso vai para o YouTube, no canal Psicologia e a Vida Cotidiana. Então tá bom, Alexandre, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Sempre bom estar aqui com vocês. Tchau, tchau.